O Cebola fala hoje de gametogênese. Gametogênese é o processo onde se formam os gametas nos animais e nas plantas. O gameta, também chamado célula germinativa, é a célula sexual reprodutora capaz de se unir a um gameta do sexo oposto para formar o zigoto, a partir do qual se origina um novo indivíduo. Na maioria das espécies animais, somente o gameta masculino é móvel, como o espermatozoide, e o gameta feminino é estático, a exemplo do óvulo. Nos animais, os gametas são produzidos por gônadas, testículos no macho e ovário na fêmea. Oi, turma. Então, hoje nós vamos aproveitar a aula passada que nós falamos sobre a meiose, que é para a produção de células haploides, para falar sobre a gametogênese. O que vem a ser a gametogênese? A gametogênese é a produção de gametas. E nós vamos nos ater à gametogênese em indivíduos animais, que é para a produção de óvulo e de espermatozoides. A gametogênese, então, vai ser a produção de gametas em indivíduos diploides. Esses indivíduos diploides produzirão os seus gametas haploides. Por que isso? Caindo pela metade o número de cromossomos dos gametas, quando da fecundação, da união de óvulo e espermatozoide, vai novamente se refazer o número cromossômico da espécie. É muito importante que nós saibamos os processos de gametogênese, que existem dois. Existem a ovogênese, que é a produção de óvulos, e a espermatogênese, produção de espermatozoides. Qual é que será a diferença entre espermatogênese e ovogênese? É isso que nós vamos ver nessa aula. E como são produzidos esses gametas a partir de células diploides, vamos fazer as células haploides. Então, vamos ao primeiro resumozinho para vocês marcarem aí. Guardem. Gametogênese é a produção de gametas pelos animais. Os animais são indivíduos diploides e esses indivíduos diploides vão produzir gametas haploides. E essa produção é feita nas gônadas, nos testículos, nos machos e nos ovários na fêmea. Testículos produzirá espermatozoides, ovários produzirão ovos, ambos gametas de animais. Vejam bem, como é que será produzido esses gametas? Qual é que será o processo? Nós iremos ver que existem certos processos, ou de crescimento, ou de multiplicação, e o processo de gametogênese propriamente dito. Antes de haver a produção de espermatozoides, por exemplo, é necessário uma intensa multiplicação das células que irão dar os gametas, as células que nós chamamos de célula de linhagem germinativa. Porque se não vejam, por exemplo, na espécie humana, o homem diariamente produz cerca de 200 milhões de espermatozoides. Se não houvesse a reposição das células que vão fazer os espermatozoides posteriormente, iria haver uma diminuição muito drástica da quantidade destas células. Então haveria uma produção limitada do número de espermatozoides de um homem. Não é isso que acontece. Sempre, desde a puberdade, desde a época em que o homem amadurece sexualmente, ele começa a produzir gameta. E até o fim da vida ele vai produzindo sempre gametas. Esses gametas são produzidos pelo processo de espermatogênese. O processo de espermatogênese, então, produção de espermatozoides a partir de células de linha germinativa primordial. E este processo, ele vai ser feito através de
mitoses e meioses. Mas a gametogênese não seria somente o processo de produção por meiose? Não. A multiplicação celular dá-se por mitoses sucessivas. Vamos ver como ocorre esse processo nos machos, no sexo masculino, nos testículos. Vejamos lá. Esta célula, que eu vou chamar de célula germinativa primordial, ela vai ter que muito se dividir para formar uma grande quantidade destas células, que eu vou chamar de espermatogônias. Eu tenho, então, no testículo do macho, uma grande quantidade de espermatogônias. Essas espermatogônias ainda são diploides. Quando termina esse processo de multiplicação celular, vai haver um processo de crescimento da célula, porque intuitivamente se percebe, se houve uma intensa multiplicação celular, o volume das células deverá estar diminuindo. Então, vai haver essa fase de crescimento celular. O número de cromossomos mantém-se constante. E eu tenho o que eu chamo agora de espermatócito de primeira ordem, ou espermatócito 1, que é a célula que está pronta agora para começar os processos de divisões meióticas. Com o primeiro processo de divisão, eu vou ter duas células com o mesmo volume, que eu vou chamar de espermatócito de segunda ordem ou espermatócito 2. Vejam, já houve a redução do número de cromossomos. De 2N passou para duas células filhas N. Aqui houve o processo de divisão meiótica, a meiose 1. Cada um dos espermatócitos 2, de segunda ordem, irão dividir-se em duas espermátides, também com o mesmo volume entre si. Vejam, o espermatócito divide em duas espermátides com o mesmo volume entre si. Já houve o processo de meiose 2, a segunda divisão meiótica. Essa segunda divisão meiótica produziu 4 espermátides. O processo de espermiogênese, aonde vai haver uma modificação agora da forma da célula, vai produzir os espermatozoides. Cada espermatócito 1 produzirá 4 espermatozoides férteis. Esse é o processo, então, de produção de espermatozoides no testículo do macho. E o processo de ovogênese, a produção de óvulos. Vamos ver como ocorre esse processo. Vejamos lá. Aqui eu tenho a célula de linhagem germinativa primordial, que vão produzir através de multiplicação, mas menos multiplicação. Vou produzir as ovogônias. Vou ter um intenso crescimento, porque o óvulo ele tem muito maior volume do que o espermatozoide. Eu tenho o ovócito 1. Ovócito de primeira ordem, ou então também ovulócito 1. Com a primeira divisão celular, eu vou ter células de volumes diferentes. Vejam, células menores, que eu vou chamar de glóbulo ou corpúsculo polar. E uma única célula, ovócito de segunda ordem, ou ovócito 2. Na segunda divisão meiótica, o primeiro glóbulo polar vai dar 2 glóbulos polares, ou corpúsculos polares. E o ovócito 2 irá dar um glóbulo polar, ou corpúsculo polar estéril, e um único óvulo fértil, a ovótide ou óvulo que vai ser fértil. De uma única ovogônia, 3 glóbulos polares estéreis e um único óvulo fértil. O que nós vamos ver destas processos de gametogênese?
vai haver muito maior número de espermatozoides. Espermatozoides menores e móveis, e não tem material nutritivo. Vamos também ver que os óvulos são grandes, com grande quantidade de material nutritivo. Eles são imóveis, eles não têm o flagelo, né? Então eles vão ter que ter um grande crescimento. E eles são em menor número, logo não vai ter que ter tanta proliferação. Peguem sua caneta, o seu papel, para que nós façamos o resumo das diferenças entre espermatogênese e ovogênese. Vamos lá? Olha, na espermatogênese existe uma intensa multiplicação celular antes de haver a divisão celular meiótica para a formação dos gametas, porque a quantidade de espermatozoides é muito grande. Há um discreto crescimento no período de crescimento, porque os espermatozoides serão pequenos, não tem grande quantidade de material nutritivo. Produz 4 espermatozoides férteis a partir de uma única célula chamada espermatogônia. Também os espermatozoides são pequenos devido ao pequeno crescimento. Eles são em grande número devido à intensa multiplicação de células. Eles são móveis devido à presença do flagelo, à modificação, e não tem material nutritivo. Vamos ver agora o que ocorre com a gametogênese feminina. A gametogênese feminina, a ovogênese, tem as suas características também. Vamos ver quais são? Vamos lá. Uma discreta multiplicação logo vai dar menos quantidade de óvulos. Um intenso crescimento devido ao acúmulo de material nuclear. Cada ovogônia produz somente um óvulo fértil e 3 corpúsculos polares estéreis. Os óvulos são grandes devido à grande quantidade de material nutritivo, em pequeno número. Eles são imóveis por não possuírem flagelos e com material nutritivo. Da união de espermatozoide e óvulo surgirá então a célula ovo, essa célula que irá dar origem a um novo indivíduo. Para a próxima semana estaremos aqui com a genética, a introdução. Nós estamos esperando por você. Até lá.